Sejam bem-vindos ao EnvolveCast, né? Eu sou o Luciano, sou psicólogo, analista do comportamento, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? E diretor da clínica Envolve, intervenção em aba. Né? E estou aqui com a Ana, minha esposa, que... Olá, pessoal, eu sou a Ana, sou psicóloga, analista do comportamento, supervisora aba, sou mestre em psicologia pela UFES e sou sócia fundadora da Envolve. Estou aqui com o Luciano. E hoje a gente está aqui para trazer mais um episódio do nosso EnvolveCast. Lembrando que o EnvolveCast é uma plataforma, um local onde a gente quer explorar diferentes assuntos, temas relacionados ao espectro do autismo, seja tratamento, seja a parte jurídica, as possibilidades aí de inserção social, sempre pensando em inclusão. E queremos dialogar com vocês. Pessoas no espectro também são muito bem-vindas para a gente poder discutir. Então, estamos aí com mais um encontro essa semana. E hoje a gente está com a doutora Ana Carolina Macedo. Olá, boa tarde. Que é pediatra, isso aí, pediatra e neuropediatra, especializada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atua hoje em Vitória, trabalhando com pacientes pelo SUS e no consultório particular. Obrigada por ter vindo, Carol. Obrigada a vocês pelo convite. Feliz. É um prazer falar do tema. Ai, que bom. Acho que é muito relevante, né, a gente discutir. Sim. Espero trazer informações aí importantes também para as famílias. Maravilha. Muito bom. Então, vamos lá. Bom, a gente pensou em fazer um bate-papo em que a gente pudesse, né, assim, desmembrar, passar para quem está acompanhando, quem está ouvindo, mesmo que sejam pessoas que não conheçam muito sobre o autismo, enfim. Então, acho que nada mais correto do que a gente começar falando sobre a compreensão do autismo, né? Então, assim, como que a neurologia, né, qual que é o entendimento do que é o autismo para quem é leigo, para quem não conhece? Sim, tem bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto. Eu vou tentar não usar termos tão difíceis, porque para o médico é muito comum, às vezes a gente vai usando os termos muito científicos e acaba complicando. Então, eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples. Vamos lá. O que é, então, o autismo, né? O autismo, ele é uma condição neuropsiquiátrica que cursa com alterações tanto estruturais, né, na microestrutura do cérebro, como alterações na parte química dessas conexões que a gente tem ali dentro, né, das conexões cerebrais. E essas alterações, elas acontecem no período em que o cérebro está se desenvolvendo. Então, lá dentro do útero materno, algumas dessas alterações já podem ser encontradas. Sim. Por esse motivo é que a gente diz, né, que o autismo ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, por conta desse período onde essas alterações ocorrem. E também por conta disso é que a gente observa, né, os sinais e sintomas acontecendo de forma precoce. Sim. Então, é basicamente isso, assim. Sim. Isso significa que, então, a gente consegue, a partir da observação clínica, fazer esse diagnóstico. Como que é a sua rotina para chegar, para fechar esse diagnóstico, né? Quando você recebe um paciente no consultório. Exatamente. Então, o diagnóstico, isso é muito importante da gente falar, porque tem muita dúvida, assim. Muitas pessoas perguntam sobre exames, o que precisa ser feito para fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, né? Completamente clínico. E a gente faz esse diagnóstico seguindo um manual da Academia Americana de Psiquiatria. E nesse manual nós temos lá descritos os critérios diagnósticos. Então, tem ali 2 blocos principais de sinais e sintomas, e a gente tem que ter uma certa quantidade de critérios para dizer se aquilo, né, se aquela pessoa está dentro do espectro ou não. Então, por exemplo, uma mãe que fala, meu filho tem estereotipias. É uma coisa isolada, né? Ele tem uma boa interação social, ele não tem nada além daquilo. Isso não vai classificar como, porque a gente precisa de um conjunto de situações acontecendo. Então, a gente tem que preencher esses critérios do DSM-5. E aí, o que vai acontecer na prática? Né? Então, o paciente vai buscar um atendimento especializado, usualmente com um neuropediatra ou com um psiquiatra da infância. E a gente vai fazer uma entrevista, né? Uma entrevista bem detalhada, para entender aonde aqueles critérios podem, né, estar na vida da criança. A gente vai observar o comportamento dessa criança também,
em sala, entender também como essas manifestações acontecem. Muitas vezes, se a família já traz um relatório da escola ou de algum profissional que tenha passado com a criança, a gente vai também utilizar, né, isso para entender aonde aqueles critérios estão existindo. Então, esse diagnóstico vai ser realizado de forma clínica. É claro que existem alguns desafios no processo. Sim. Tem situações que são mais típicas, mais facilmente reconhecidas, que é aquela criança, por exemplo, que tem uma agitação muito importante, que enfileira os carrinhos, que na escola não interage de modo nenhum. Sinais mais claros, Sinais assim, mais né? evidentes. Então, essa criança, a gente não tem tanta dúvida. E outras apresentam situações que são mais sutis, que demandam uma maior investigação. Uhum. Que seria, por exemplo, uma menina que chega com um quadro de ansiedade já na adolescência, que tem uma angústia social muito acentuada. Sim. Então, ela sofre para ir para a escola, ela fica, né, repassando os diálogos com os amigos na mente dela. Ela tem toda uma situação, né, de sofrer sobre a forma como ela vai interagir. E essa menina não é uma menina que era agitada na infância, não é uma menina que teve um atraso de fala, mas que viveu ali a sua infância, que sofreu porque não teve o diagnóstico, não recebeu o devido apoio. E aí ela chegando lá na adolescência, a gente precisa investigar um pouco melhor, assim. Perfeito. E aí, para isso, nós temos instrumentos de avaliação, avaliação multidisciplinar, que vai ajudar muito. Mas são essas duas situações, claro, muitas outras nuances, mas só para tentar trazer o exemplo aí de possibilidades do diagnóstico, né? Sim, sim. E esse diagnóstico em meninas tem sido algo bastante discutido, né, Carol? Até pela dificuldade, assim, né, de conseguir identificar, né, em alguns perfis, né, em alguns Muito. padrões de comportamento, e como é importante, né, que o neuropediatra, o neurologista esteja muito por dentro sobre essas manifestações diferentes, né, enfim. Exato. E como que uma determinada queixa, de alguma forma, ela vem diferente, né, numa queixa de ansiedade ou, Sim. né, um transtorno alimentar, enfim, uma série de coisas, e que muitas vezes pode estar relacionado a alguma questão do espectro e que não foi detectado, né? Assim. Exato. Eu acho que uma pista para isso é quando é algo muito intenso, Uhum. assim, proporcionalmente muito intenso, e que já tá na vida daquela menina há muito tempo. Uhum. Então, não é uma coisa pontual, assim, ela fez 12 anos e agora ela tá sofrendo porque uma amiguinha mudou de escola. Sim. Não, é um sofrimento que já existe, assim, os pais conseguem lembrar de quando ela era mais nova e tinha dificuldade de ir, talvez, para uma festa de aniversário, ou, né, com outras situações sociais, ou algum tipo de comportamento repetitivo, algum, né, interesse mais restrito. Então, é uma coisa que não é pontual, que não começou agora, mas que já vem na história dela. Sim. Porque é isso, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, os sinais e sintomas, eles iniciam de forma precoce. Sim. Se começou lá na vida adulta, Isso. não é. E toda essa análise, né, retrospectiva, ela é extremamente relevante até para conseguir identificar esses sinais, né, que muitas vezes estavam ali, né, naquele momento, mas que ou não foram percebidos, enfim. Sim. Uma das nossas sócias, né, ela está até estudando isso no mestrado, no caso das mulheres, né, camuflagem social em mulheres, Sim. que é um tema super importante e que traz luz mesmo, né, a necessidade da gente ter um olhar muito diferenciado ao espectro, como já é necessário mesmo, né, a gente já sabe dessa importância, mas considerando também padrões de comportamento diferentes, né, entre homens e mulheres, e como que isso vai acontecer. Com Então, certeza. super importante. E hoje a gente fala também muito de saúde mental, né? Sim. Então, a gente fala muito mais de depressão, de ansiedade, que eram coisas que antigamente não tinham tanta, assim, abertura, né, pra gente falar sobre isso. Sim. Então, meninas que, às vezes, sofrem dessas comorbidades e a origem é o autismo, hoje também vão ter maior possibilidade de encontrar, por vezes, esse diagnóstico. Perfeito. E aí, você comentou uma coisa também que eu achei super importante, pensando no diagnóstico clínico, né? A necessidade de ter uma observação ali criteriosa, né? Uma entrevista muito bem estruturada, instrumentos, enfim. E aí você trouxe uma informação sobre o máximo de informações possíveis, né? Que forem possíveis coletar, na verdade, né? Seja num relatório escolar ou num relatório multidisciplinar. Eu fico lembrando, assim, um pouco em termos de trajetória, como que, assim, né, quando a gente começou em 2010,
era muito incomum, assim, a gente conseguir fazer muito rápido essa articulação, né, daquilo que acontecia nas terapias, ou do que foi percebido, né? fazer essa troca mesmo de informações, né, depois de alguns anos eu já comecei a perceber isso, né, assim, acontecendo de uma forma mais fluida, talvez acho que mais ou menos 2014, assim, acho que começou a ter essa interlocução maior, assim, entre profissionais, e é muito importante, porque, assim, não só porque, né, nas terapias, claro, às vezes a criança, né, o adolescente, ele vai estar mais tempo ali, então a gente consegue transmitir ali informações bem pormenorizadas, enfim. E do lado da medicina, né, assim, quando a gente recebe um pouco, né, dessas orientações sobre padrão medicamentoso, como que foi essa escolha e tudo mais, assim, é um diálogo que eu acho que fica tão fortalecido. Com certeza. É mim, tão legal. É fundamental, assim, na minha prática. Eu gosto muito de ver mesmo os relatórios das terapias, porque isso são as pessoas que estão passando mais tempo com aquela criança ou com aquele adolescente. Eu tenho ali uma fração. Então, por exemplo, eu vejo a criança que pode estar extremamente agitada, inquieta, que não consegue se concentrar ali no que eu tô propondo. Mas e nas terapias? Ela passa horas e horas e horas dentro daquelas salas. Então, como é que é a percepção daquele profissional que tá com ela? Ela tem dificuldade de concentrar ali também? Né? Essa inquietação é intensa, igual eu tô observando aqui. Então, eu gosto muito desse intercâmbio. E até quando a gente toma alguma conduta terapêutica também. Então, olha, entendemos que essa situação existe, esse sintoma-alvo existe, vamos iniciar o tratamento. Profissionais que acompanham a criança, né, qualquer devolutiva que vocês puderem me dar vai ser muito bem-vindo. Então, olha, doutora, melhorou muito. Assim, tô conseguindo trabalhar mais, tá rendendo mais, tá tendo mais avanços. Isso, pra mim, é um sinal de que a terapia tá sendo bem sucedida, de que a gente vai seguir com aquela escolha. É um feedback, né, mútuo que vai acontecendo, né? Isso Exatamente. eu acho muito, muito interessante, assim. Às vezes, as famílias que já estão nesse trajeto há mais tempo, enfim, eles já vão ficando também ali, né, muito conscientes do que precisa, né, assim, em termos de informação. Então, eu acho... é multi, né? Exato, eu acho muito bacana. Não é uma pessoa sozinha fazendo, é todo um conjunto. Exatamente. Porque é uma situação muito complexa. Então, e assim, merece olhar de várias especialidades mesmo, né? Exatamente. Assim. Então, eu acho bacana quando as mães, às vezes, sinalizam, olha, vou ter consulta e tudo mais, enfim, manda, né, tem alguma coisa que você quer passar e a gente transmite, ou então volta, vamos observar a medicação, vamos ver como é que ficou. Liga, conversa, e aí, quais são os planos para esse ano. Até quando a gente acompanha já o paciente por mais longo prazo, a gente quer saber, né? E aí, como é que são os planos para esse ano? Quais foram os avanços? O que a gente vai... Não, acho super importante. Assim. Carol, e me diz uma coisa, assim, né? Como é que a neurologia vê essas discussões sobre causa de autismo? A gente sabe que não tem uma causa definida, né? Não se sabe exatamente o que produz isso, mas, assim, o que se tem hoje na neurologia em relação ao que é genético, o que é comportamental? Qual a discussão que existe? Exatamente, assim, muita pesquisa ainda em andamento. Eu acho que são respostas, né, que todo mundo quer ter. O que a gente sabe hoje sobre essa condição, né, sobre a causa disso? Ela tem uma base genética muito forte. Então, assim, a herdabilidade que a gente fala, né, que é a chance de um pai que tem transmitir ao filho, é de 80%. Então, é muito alta. E nós temos também uma heterogeneidade. Então, não é só uma alteração pequena, são várias alterações em vários genes. Hoje já tem mais de 1.000 genes associados ao transtorno do espectro do autismo. Muita coisa, a gente ainda precisa de resposta. Então, por exemplo, a gente faz um exame genético e nesse exame genético tem uma variante que foi encontrada. Muitas vezes isso vai ser inconclusivo, porque ainda falta estudo pra gente dizer, olha, essa variante aqui está associada a esses sinais e sintomas de fato. Então, muita coisa ainda da genética, né, tá em desenvolvimento. Mas a gente sabe que é uma condição heterogênea, de base genética muito forte, com a influência dos fatores ambientais. Então, a gente sabe dos fatores de risco, já estão bem estudados. Por exemplo, a prematuridade, né? Quanto menos tempo o feto passa dentro lá do útero, maior é o risco de desenvolvimento do transtorno. O uso de certas medicações pela mãe, uma delas, né, que já
tá mais do que comprovada também, é o valproato. A idade paterna e materna avançadas. Então, são alguns fatores ambientais que já são claramente associados ao desenvolvimento. Mas a gente diz que é uma interação complexa entre a nossa genética e o que a gente vive no ambiente. Mas é mais ou menos isso. É uma interação bem complexa mesmo. Sim. Legal. E nesse sentido, assim, hoje, né, a gente sabe que a prevalência, né, aumentou significativamente, né? O que a gente tem hoje é uma epidemia, assim, qual que é a realidade em relação a isso? Porque eu vejo que tem fatores que são culturais que também mudaram, né? Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas se casam mais tarde, têm filhos mais tarde, e se a idade paterna ou materna pode ser uma variável que seja relevante para esse diagnóstico... Que já está bem considerada mesmo, né? É uma possibilidade, com certeza. Então, a epidemia, a gente fala de epidemia... De fato, assim, a gente está considerando que os casos estão aumentando, né? E quando a gente vai olhar a prevalência do autismo, de fato, ela vem aumentando ao longo dos anos. Então, em 2020, nós tínhamos uma prevalência de 1 para cada 150 crianças. Hoje, em 2024, é de 1 para cada 36 crianças. Até por conta disso, é muito importante a gente falar sobre o tema, né? Acho que para as pessoas mesmo... terem essa clareza, né? Conhecerem e a gente conseguir encaminhar da melhor maneira. Sim. E existem, assim, 3 razões que estão mais fortemente linkadas a esse aumento. O que nós temos hoje? Então, primeiro, houve uma abrangência nos critérios diagnósticos. Então, quando a gente muda do DSM-4 para o DSM-5, a gente... acolhe mais pessoas, né? Mais pessoas entram dentro desses critérios e mais diagnósticos são realizados. Esse é um fator que, com certeza, interferiu. Um outro ponto que é levantado é que muitos desses diagnósticos também podem estar incorretos, por conta de, às vezes, não serem feitos a partir do instrumento adequado ou por profissionais treinados. Então, parte desses diagnósticos poderiam ser incorretos. E o terceiro ponto que assim, os estudos mostram que está associado a esse aumento também é a maior sobrevivência dos prematuros. Isso então, é verdade. Com o avanço da medicina, de da assistência geral, né, perinatal ali, os prematuros vivem mais. E, como eu falei, esse risco ele vai aumentando conforme a idade gestacional mais precoce de nascimento. Então, acho que são perfeito. E assim, para além mesmo, né, dessa questão do estilo de vida e tudo mais, enfim, a gente sabe que deve ter, né, um peso, claro, importante, mas assim, essa questão mesmo do avanço, o próprio avanço tecnológico, né, que permite que hoje, né, uma criança de baixo peso, né, muito prematura extrema, consiga receber o tratamento, ser, né, assim, sobreviver, enfim, né, a gente sabe que é uma batalha. Mas isso vai impactar também, né, enfim, sobre essa prevalência. E, assim, eu falo que a história do autismo, assim, ela é tão pequena ainda, né, tão curta em termos de Brasil, se a gente parar para pensar, né, assim, é tudo tão recente, que só o fato do olhar, né, o olhar médico mesmo ali, né, um pouco mais abrangente sobre esse diagnóstico, ele já explica também uma parte, né, desse aumento. Certeza. Porque a gente vai entendendo mais sobre aquela situação. E todo mundo, né, assim, não só os especialistas em saúde mental e desenvolvimento, mas o próprio pediatra, que hoje conhece muito mais, os pais, que têm muito mais acesso à informação, professores na escola, que também... já ficam mais atentos, mais atentos. Assim. Então, hoje, a probabilidade de um professor identificar sinais em sala de aula, ela é muito maior do que o que acontecia antigamente. E um outro ponto, assim, desse acesso de informação que nós temos hoje, é que a gente também considera mais os marcos do desenvolvimento. Então, no passado, era muito comum, eu já ouvi algumas vezes, assim, as pessoas falarem, ele começou a falar com 4 anos, ele começou a falar com 5. E falavam isso, assim, de uma pessoa que hoje tinha 30, 40... E tinha aquela famosa frase, né? Cada criança tem o seu tempo. Ritmo, o seu tempo. Isso, cada criança tem o seu ritmo. É claro que, assim, né, comparada a ela mesma, de fato, ela tem o tempo dela. Sim. Mas quando a gente avalia isso na perspectiva de cérebro mesmo,
e de que passou daquela faixa etária, então a gente vai pensar, olha, algo está acontecendo nessas conexões cerebrais que fez com que essa criança não desenvolvesse essa habilidade, né? Vamos estudar, vamos intervir, vamos agir da melhor forma para que ela consiga construir, para que ela tenha as maiores chances de construir essa habilidade. É diferente da gente deixar, né, o tempo acontecer, as coisas acontecerem, né? Carol, e qual que é a diferença, né? Porque a gente ouve muito falar de intervenção precoce, né? Qual que é a diferença de se fazer um diagnóstico precoce e um diagnóstico tardio, um adulto, enfim, né? Hoje a gente tem visto muitas pessoas adultas já receberem um diagnóstico tardio, né? Qual que é a diferença desse diagnóstico? Qual a implicação disso? Então, a gente tem muita coisa para evoluir, eu acho, nesse aspecto. Vamos lá. O diagnóstico precoce, por que ele é tão importante? Porque nos primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros 2 anos, a gente tem o evento da neuroplasticidade. O que acontece no cérebro jovem? Ele está em pleno desenvolvimento. Então, milhões de conexões são construídas em segundos. E essa capacidade de criar novas conexões se traduz em aprender habilidades. Então, por exemplo, para eu aprender a falar, eu preciso criar conexões, circuitos, né? E quando eu faço essa intervenção precoce, sobretudo em crianças com menos de 2 anos de idade, o que hoje é raríssimo, é muito difícil a gente ter uma criança de 1 ano, 1 ano e meio. Em termos de proporção, né, de acesso ao tratamento, enfim, é muito difícil. Eu não tenho, assim, ou pouquíssimos casos mesmo, né, de crianças que iniciaram tão precocemente. Mas quando a gente tem, nesse período bem precoce do desenvolvimento, as respostas são maiores. Então, tanto no coeficiente de inteligência, como nas habilidades sociais, nas habilidades de linguagem. E até existe um estudo que mostra que esse investimento, né, que pode ser alto nesse início da vida, ele é compensado pela economia que você vai ter no futuro, em longo prazo. A gente estava discutindo um estudo em um outro episódio em que a gente falava, existe um estudo de 2017, se não me engano, que ele explica que quando a intervenção ela é precoce e intensiva, até os 2 anos, a média de economia financeira com terapia ao longo dos anos chega de $19 mil por ano. Sim. Né? E acho que por isso também que as pessoas falam, né, que, por exemplo, quando você aprende, é mais fácil aprender idiomas quando você é mais novo. Exato, e tudo. Tocar o instrumento. E junto com essa discussão sobre neuroplasticidade, né, intervenção precoce, a gente ouve muito se falar sobre poda neural. O que é essa poda neural? Explica pra gente, tem um monte de gente que com certeza ouve falar sobre isso, tem dúvidas. Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. No cérebro, assim, tem muitos processos, né, acontecendo ali. A gente é um verdadeiro festival, o cérebro da criança. Depois, quando vai ficando mais velho, isso vai entrando no equilíbrio. Mas o cérebro, ele é muito dinâmico. Ele é um órgão, assim, riquíssimo, né, porque ele é a nossa ponte de interação com o mundo. Então, a gente tem que pensar nisso mesmo, assim, em processos muito dinâmicos acontecendo ali. O que é a poda neural? Então, nós temos essas milhões de conexões acontecendo ao mesmo tempo no cérebro ali jovem, e chega um determinado período que aquele excesso de conexões não fazem tanto sentido. Então, a gente começa a descartar as conexões que não nos servem tanto e a gente passa a consolidar as que são mais necessárias, né? Então, a gente diminui o número de conexões, não fica aquele festival, mas elas são mais eficientes, né? E a poda neural, inclusive isso já está assim, mais do que comprovado, que no espectro do autismo existe uma alteração nesse processo de poda neural. E aí o que acontece é que ficam muitas conexões redundantes e, por vezes, as mais importantes, elas não conseguem trabalhar. Seriam as conexões longas, por exemplo, o neurônio, né, um circuito mais longo, ele não consegue trabalhar e tem pequenos circuitos acontecendo em locais ali, sim, gerando muitos dos sinais e sintomas que a gente vê. Perfeito. E essa é uma dúvida bem recorrente, né? Porque alguns pais, às vezes, eles têm o entendimento que as podas, elas
prejudica o desenvolvimento. Não é isso. Não. A questão é que o nosso organismo, né, ele é tão sábio, né? Tão inteligente nesse sentido. A gente precisa dessas podas. Justamente a gente precisa das podas, né? Exatamente. Tem que deixar o cérebro mais eficiente, né? Exato. Então, tem informações ali, né, que são recebidas que não são necessárias mais, enfim, ou da maneira como elas estavam sendo ali, né, tratadas, né, digamos assim, dentro do cérebro, de uma forma muito leiga falando. Mas, assim, eles têm uma visão, ai meu Deus, podas neurais, parece que a criança vai perder alguma coisa. Eu falo, não, gente, não é isso. Mas é perder pra ganhar. É pra ganhar, exatamente. São outras conexões muito mais importantes. Você perde quantidade e ganha em qualidade. Exatamente. E essa falha, né, assim, no funcionamento dessas podas, né, tem uma relevância muito grande essa discussão, né? Pensando no espectro do autismo. Sim. Porque isso já está claro. Já está claro. Eu acho que é uma hipótese nesse mecanismo. Nesse processo. Já é uma hipótese bem consolidada. Legal. Sim. E nesse caso, quais são, né, os mitos, né? Que como a gente está falando de poda neural e dos mitos que estão relacionados a isso, quais são os mitos mais comuns, assim, em relação ao autismo? Vou perguntar sobre um específico, mas fica à vontade para poder citar outros, assim. Eu vejo que normalmente existe uma construção que é feita talvez muito numa perspectiva hollywoodiana, muitas vezes, de que o autismo ele está sempre relacionado a uma superdotação, a uma altas habilidade ali, né? E muitas vezes a gente ouve falar sobre as ilhas de habilidade e tudo, e por vezes, por exemplo, a gente vai receber uma família pela primeira vez e algumas das perguntas que algumas famílias às vezes fazem é assim, quando é que meu filho vai apresentar essas ilhas de habilidade? Vão ser em quê? Vai ser em matemática, em idiomas e tudo mais. Mas fala um pouquinho sobre isso pra gente, sobre esses outros mitos também que existem. O que acontece, assim? Eu acho que tem alguns símbolos que marcaram muito as pessoas, né? Tem, por exemplo, o Sheldon lá daquela série. Tem você consegue... O Rayman, né? Que é aquele filme com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise. E o Elon Musk, né? Algumas figuras públicas que, né, a gente sabe que estão dentro do espectro e eu acho que isso fica no imaginário das pessoas. Mas, na verdade, assim, na prática, é o oposto, assim. O autismo, ele tem uma grande associação com o déficit intelectual. Então, a gente, normalmente, quando tem um desenvolvimento, assim, né, acima da média em alguma área, o aspecto cognitivo, as habilidades cognitivas estão preservadas ou até acima da média. Até pode ser um duplo diagnóstico, né? Um diagnóstico de altas habilidades associados. Mas, na prática, a gente observa que existe mais dificuldade intelectual, mais déficit intelectual associado do que as altas habilidades. Então, é uma situação difícil, né, de lidar, porque existe uma série de expectativas. Sim. Então, eu percebo que às vezes existe também uma certa confusão entre altas habilidades e aquilo que às vezes o paciente, né, ou a criança ou o adolescente pode desenvolver como um hiperfoco. Sim. Então, tem muito esse balanço, né, ou também crianças com hiperlexia, né, que é um outro quadro que muitas vezes aparece. Sim, às então, vezes... se ele tem hiperlexia, significa que ele vai ser um gênio, então, né, em alguma disciplina e tudo mais. Aquilo é um reflexo do hiperfoco. E é um reflexo do hiperfoco, né? A gente consegue perceber e que muitas vezes esse próprio hiperfoco, ele leva também a algumas lacunas e dificuldades também na área acadêmica, outras partes, né? Até para se debruçar sobre esse conteúdo. Sim, aí você tem que ir trazendo ali um equilíbrio, né? Isso, então eu acho que por isso que é tão importante, né? Assim, a gente falar sobre esses assuntos, porque tem a expectativa da família, né? Então, assim, se existe esse mito, né? Se existe essa crença, então, qual vai ser, né? Aí a grande habilidade do meu filho, a gente, né, já tá trazendo aqui que realmente isso é uma coisa que não faz sentido, não existe. A gente vai ter uma maior probabilidade, então, né, de pessoas no espectro com déficit intelectual, Sim, que é a realidade que existe hoje. E eu acho que, às vezes, as famílias, elas até têm a consciência disso, porque elas estão vivendo ali aquela realidade. Talvez essa percepção desse mito seja mais da nossa sociedade. Sim. Assim, de como as pessoas enxergam o autismo. O que é o autismo pra você? Se a gente fosse fazer uma entrevista na rua... Sairia isso, né? Sairia isso. Ou então, ele gosta de matemática, ele sabe de matemática. Isso é verdade. Acho que as pessoas que não estão envolvidas, né? Perfeito. Sim. E aí, até é difícil pra família, né? Porque...
Sim. Legal. E você falou sobre a incidência, né, de déficit intelectual como uma comorbidade, sendo algo muito comum, né? E a gente sabe que, por exemplo, né, no DSM-5, né, as classificações do autismo, elas estão relacionadas aí ao nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? E o CID-11, ele traz uma modificação importante em relação a esse diagnóstico, a essa classificação, na verdade, né? Quando ele vai tentar categorizar ali, pelo que eu entendo, com autismo com ou sem déficit intelectual, com ou sem dificuldade de linguagem, né? O que muda nesse diagnóstico? Enfim, o que isso traz de alteração na prática para a gente? Então, o CID-10 é a Classificação Internacional das Doenças. Eu acho que ele tem por objetivo você conseguir identificar, então, em qualquer lugar. Então, né, se eu coloco num laudo CID-10 número tal, CID-11 número tal, você que, né, vai conseguir ler aquele código e já interpretar aquilo. Então, ele é mais... Eu acho que a funcionalidade dele é mais essa, assim, dessa Um diálogo, comunicação, né, entre profissionais ali. Isso. E quando a gente vai aumentando nossos estudos a respeito daquela condição, os nossos conhecimentos, a gente vai melhorando essa classificação, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue classificar. E a ideia sempre é facilitar o diagnóstico. Então, o que o CID-10, ele separava um pouco e o CID-11 unificou. Para exatamente facilitar o diagnóstico. Então, hoje, você não tem mais a síndrome de Asperger, por exemplo. Você tem todas as situações são englobadas em transtorno do espectro do autismo e aí você vai descrever com comprometimento da linguagem, sem comprometimento da linguagem, com comprometimento intelectual ou não. Então, unificou e com esse sentido, assim, de facilitar mesmo o diagnóstico. Sim. Perfeito. Maravilha. Né? E dentro ainda... A gente pode falar até um pouco de sinais e sintomas, né, também? Sim. Além de sinais e sintomas, né, eu também queria saber um pouco, assim, sobre medicações, né, assim, existe medicação que é indicada para autismo, né, muitas famílias às vezes perguntam sobre isso, têm dúvida se realmente precisa, se tem efeitos colaterais, enfim. O que acontece, assim, o tratamento do autismo, o autismo não é uma doença, né, é uma condição. Sim. Então, o tratamento, ele é baseado no aprendizado, no desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente precisa desenvolver as habilidades sociais, de linguagem, repertório cognitivo, trabalhar essa flexibilidade. Então, o tratamento, ele acontece dessa forma, com as terapias de reabilitação, que a gente sabe, né, que hoje tem a maior eficácia dentro desse acompanhamento. Quando que entra a medicação? Quando uma medicação é necessária? Quando a gente tem um sintoma-alvo, quando a gente precisa melhorar uma coisa específica ali na vida daquela criança ou daquele adolescente. Então, o que acontece, né? Assim, além das comorbidades, que nós temos o TDAH, a epilepsia, essas situações nós vamos tratar de forma medicamentosa. Mas quando existe um sintoma-alvo, alguma situação que traz prejuízo para a vida daquela criança ou daquele adolescente por ser muito intensa, e acontece em casa, acontece na escola, acontece, né, em vários ambientes, várias pessoas percebem, não é só uma pessoa observando, como, por exemplo, uma agitação muito intensa, ou uma irritabilidade muito importante. E essa irritabilidade, ou essa agitação, diminui a qualidade de vida daquela criança ou daquele adolescente e daquela família. Sim. Então, a gente tem ali claramente, e a gente vai entender isso pelo relato dos pais e também observando a criança, que aquela situação, aquele sintoma-alvo, está, de fato, prejudicando a qualidade de vida, o bem-estar, né? Tanto da saúde física, porque a criança pode se colocar em situação de risco. Tem crianças que precisam de supervisão, assim, tamanha agitação, a supervisão integral do cuidador, e o cuidador fica muito esgotado. Então, nessas situações, a gente vai fazer o uso do tratamento medicamentoso, né, da medicação que é segura, que a gente sabe dos benefícios, sempre focando nesse sintoma-alvo. E é uma coisa que eu acho que muitas vezes os pais não sabem. E é até um desafio dentro desse ponto de medicalização, porque a gente vê
acho que mais na rede, né, pública do SUS, muitos pais que fazem uso de medicações e não sabem o motivo. Então, assim, meu filho toma esse remédio já... você vai perguntar quanto tempo? 3 anos. E o que melhorou? E como é que tá? Assim, a pessoa não sabe bem te dizer porque... Descrever até, né? Não assim, conhece o sintoma-alvo. Então, olha, a gente tá começando essa medicação por causa de uma agitação psicomotora muito acentuada. Eu quero que daqui a 3, 4 semanas, né, a gente converse novamente sobre isso. E essa agitação, houve melhora? Meu tratamento tá sendo bem sucedido? Então, eu consegui melhorar a qualidade de vida, né, dessa pessoa e da sua família? Então, tem que ter muita clareza nesse sintoma-alvo. Sim. E um outro ponto importante também é que a medicação ela é usada enquanto necessário. Então, não existe uma medicação para tratar o autismo. Não. Existe uma medicação para melhorar uma situação que pode ser passageira na vida daquela criança, né? Pode ser uma coisa pontual. Então, naquela idade, naquela fase de vida, ela está manifestando aquela situação. A gente vai usar nesse período. Isso precisa de reavaliação. Sigo precisando usar esse remédio? Não, né? Assim, eu vou usar pelo mínimo tempo necessário. Possível, né? E a mínima dose necessária. Sim. Então... E essa questão, Carol, inclusive de saber o objetivo, né? O porquê que essa medicação está sendo prescrita, enfim, e o que você precisa ficar atento, assim, ela é tão, tão, tão essencial, porque, assim, falando até, pensando quando a gente recebe os pais, muitas vezes conta, né? Fui na consulta e tudo mais... mas eu não entendi muito bem. Vai tirar dúvida. Você precisa tirar dúvida. Por quê? Você vai precisar, né, enquanto familiar, cuidador, enfim, ficar sob controle de um aspecto daquilo que foi discutido na rotina do seu filho, até para que o médico possa avaliar se ele vai continuar com aquilo, ou se ele vai pensar numa alteração. Então, assim, esse retorno, ele é muito importante. Então, assim, é algo que muitas vezes passa batido. E eu falo que, assim, é apostar no tempo de implementação dessa medicação também. Sim. Porque a gente também vê um pouco isso, né? Então, assim, dá 2 semanas, mas às vezes nem deu a janela ainda correta, pra né? medicação, assim, pra ver o efeito. Resultado, enfim. Acho que esse é um tema muito difícil para os pais, né? Sim. Assim, uma coisa que a gente observa tem que vir em consulta. Uma coisa que a gente observa muito, até em casos psiquiátricos, assim, não necessariamente autismo, é o uso incorreto da medicação. Né? Você tem a automedicação, que é pior, né? Enfim, e você tem também o uso prescrito de forma errada. Então, por exemplo, uma medicação que ela tem que ser tomada todos os dias, aí a família deu hoje, esquece, ou às vezes a mãe decide porque ouviu alguma coisa na internet, ou porque leu a bula que não vou tomar mais, e aí quando muitas vezes não se toma a medicação da forma como foi prescrita, e aí eu volto no médico e os sintomas permanecem, o médico, às vezes, ele não vai ter aquela informação de que a medicação não foi tomada corretamente. Então, vai se pensar em trocar de medicação, em alterar a dose da medicação, mas num contexto em que ela não foi nem ministrada corretamente, né? E o conhecimento, assim, transmitir conhecimento para a família sempre, né? Mesmo que seja de forma repetida, ele é importante. Porque nem sempre também, naquele momento da consulta, né, a família ali, ela tá ali conseguindo processar tudo, né? A gente fala né? A gente sabe que as variáveis aí de estresse, ansiedade, né, que permeiam a vida dos pais, assim, é mais do que um soldado de guerra, né? Algumas pesquisas fazem essa relação aí. Então, assim, eu acho que é ter essa abertura e esse olhar de acolhimento também para esse familiar, porque... Claro que existem tentativa e erro, né? Então, assim, não, vou tentar de outra forma, enfim. Mas também existe muito desconhecimento, assim, né? Não são pessoas totalmente leigas, mas que precisam ouvir repetidamente aquela orientação para que elas possam acreditar naquilo também. Com certeza. Né? Tudo depende do vínculo, independente do que a gente está fazendo. Sim, e eu acho que essa comunicação, ela tem que ser efetiva. Sim. Né? Então, não dá para sair de uma consulta sem saber quais são os efeitos esperados daquilo. Né, que está sendo prescrito, quais são os efeitos indesejados, o que vai fazer você suspender a medicação na mesma hora. Então, assim, se acontecer isso, tira essa medicação na mesma hora. Mas se foi isso, você vai conversando, a gente vai tolerando. Então, eles precisam ter essas informações. Afinal de contas, a maioria das medicações são medicações que atuam no sistema nervoso central. E tem um perfil de efeitos colaterais ali que podem, né,
Por exemplo, tudo muito delicado, né? Muito delicado. E eu acredito que essa comunicação com o médico, até depois dessa consulta, é fundamental também. Sim. Né? Ter essa abertura. Sim. De qualquer situação, você conseguir mesmo conversar com ele. E até para evitar erros, né? Já vi muitos pacientes, por exemplo, utilizando medicação estimulante do sistema nervoso central no período quase ali que da noite, que é completamente... Assim, é a hora que eu lembrei. É a primeira coisa que a gente tem que orientar, né? Olha, essa medicação atrapalha o sono. Então, você tem até determinada hora do dia que ela pode ser dada. Sim. Então, evitar coisas que podem ser mais graves mesmo, Sim. né? Não, com certeza, sim. Com certeza. No final das contas, é transmissão máxima de conhecimento, né? Assim. E pensando em conhecimento, né? Assim, quais são esses sintomas, né, mais comuns, né? Por exemplo, se a gente pudesse orientar uma família que ainda não tem um diagnóstico, mas talvez tenha uma suspeita, o que é determinante ali para que ela deva procurar ali um neuro? Né? Sim. Pois é, isso é importante a gente falar, até por conta da importância que trazemos aqui do diagnóstico precoce, né? Então, vamos lá. Eu gosto de explicar os blocos dos sinais e sintomas, de onde eles se originam, né? Qual que é a base para esses sinais e sintomas que a gente pode observar? Porque o que acontece? Como o nome diz, é um espectro. Então, a gente pode ter ali nuances na apresentação. Se a gente focar nos blocos, a gente talvez consiga entender melhor se aquilo pode ser, de fato, um critério ou não. Quais são esses blocos? Então, o primeiro é a dificuldade na comunicação e interação social. Isso pode, né, a gente tem todo um leque também de apresentação. Então, nós temos, vamos falar no bebezinho, por exemplo. A gente pode ter um bebê bem novinho que tem dificuldade em realizar o contato visual. E aí isso começa a chamar a atenção. Ou um bebê que é segurado ao colo, mas é um pouco apático, ele não troca muito com você quando você segura ele. Ou um bebê também que fica extremamente irritado com locais cheios, né? Ou com mudanças ali daquele padrão que ele espera, que fica fixamente olhando num ponto, e aí isso vem mais da restrição mesmo, dos comportamentos mais repetidos. Mas na criança mais velha, né, ali 1 aninho e pouco, então seria uma criança que poderia compartilhar menos do que o esperado. Então, a gente, por exemplo, você senta para brincar e ele não troca tanto com você nessa brincadeira, não te mostra tantas coisas. Olha, mamãe, esse carrinho, olha, mamãe, o que eu consegui fazer. Olha, mamãe, isso aqui. E aponta, olha, mamãe, o cachorro. E você chama ele pelo nome e ele não te responde, porque ele está mais envolvido com o universo dele. Tem preferência por atividades solitárias. Muitas vezes você vai observar em ambientes com outras crianças e tem uma dificuldade nessa interação. Isso ali, né, nessas fases mais precoces. E importante só falar dessas fases precoces, que a gente tem uma ferramenta de muito fácil acesso hoje, que é o MChat. Sim. Que é uma entrevista que está disponível na caderneta de saúde da criança e também de muito fácil acesso na internet. E são 20 perguntas simples, assim, de serem respondidas. Os pais, né, podem responder. E a partir dos pontos, do somatório de pontos, você vai ter uma probabilidade de ser autismo ou não. Então, ele não é um teste diagnóstico, longe disso. Mas ele vai acender uma... Ele dá um caminho, Ele dá um caminho, uma assim, bandeirinha vermelha. Maneira, serve né? de dica. Olha, tem uma situação Isso. aqui. Procura uma avaliação. Sim. E isso é bem nessa idade precoce mesmo, né? Então, talvez se a gente tiver um pouco mais de informação nesse sentido e até de pesquisa nesse sentido nas consultas ali de puericultura. Porque na prática ele deveria ser aplicado, né? Sim. Nessa faixa etária ali, nas consultas pediátricas, era o Sim. momento ali, né, de fazer essa aplicação e fazer esse monitoramento do desenvolvimento. Isso aí. Mas eu acredito que não é algo ainda tão utilizado como poderia Não, ser, porque foi uma iniciativa muito bacana de colocar na caderneta, né? Exatamente. Porque é um acompanhamento mês a mês que a gente faz, né? Quando tem um filho pequeno.
Ou se não faz, né? Tá ali como um recurso que pode ser explorado, né? Pelo médico, enfim. Sim, eu acho que uma maior vigilância nesse período aí inicial. E principalmente não desvalorizar a queixa da mãe. Porque muitas mães acham que precisam de uma avaliação, gostariam de buscar, mas são desencorajadas. Isso é coisa da sua cabeça, Sim. não vai procurar, não tem nada a ver, você tá, assim... Sim. E na prática isso é muito recorrente, né? Muito recorrente. As mães, principalmente, elas relatam muito isso. Então, já tinha percebido, mas né, acharam que era uma bobeira. E acaba chegando lá. Enfim, exato. Então, e aí, só pra gente finalizar dos sinais e sintomas, o segundo bloco são os padrões de comportamentos repetidos com interesses restritos. E aí nós temos os hiperfocos, as estereotipias, os movimentos repetitivos, né? Abrir e fechar a gaveta, abrir e fechar a porta. Os apegos a certas rotinas, aos rituais. Então, pode ser, muitas vezes, uma criança que tem uma forma de organizar. Então, eu gosto de cortar papéis e organizar eles dessa forma. E sempre daquela mesma maneira. Chega um primo, um pai, desorganiza aquilo que para ela tá, né, assim, faz muito sentido ser daquele jeito. Isso pode gerar uma reação muito intensa por parte dela. Ou o pai que vai estacionar lá na escola do filho e para numa vaga diferente da que é habitual. Isso também vai gerar uma reação. Então, é esse padrão de comportamentos repetitivos e da gama de interesse mais restrito. Esses são os dois blocos, assim, principais de onde os critérios vão se ramificar. Perfeito. O que também é muito comum de estar associado? Atraso da linguagem. Em muitas situações é o que faz os pais buscarem avaliação. Mas aí, nesse caso, até eles vão um pouquinho mais tarde. Então, 2 anos e meio, 3 anos, não iniciou a linguagem ou teve um atraso acentuado, buscam avaliação. Outra situação muito comum é a insônia associada. Então, crianças com dificuldade para dormir. Dificuldade alimentar também, né? Seletividade. Por conta das alterações sensoriais. Então, você pode ser hipo ou hiperreativo a um estímulo do ambiente. Um cheiro que causa náusea, causa desconforto, um som alto, uma luz muito forte. E são situações comuns também, não são obrigatórias pra gente fechar o diagnóstico, mas elas... Pode aparecer, né? Podem aparecer. E muitas vezes é o que vai levar a pessoa a buscar, né? Essas outras situações. Sim. E eu percebo que, de maneira geral, o Carol também tem, hoje, conforme, né, claro, o nosso estilo de vida, né, as famílias também, as crianças, elas vão um pouquinho mais cedo para a escola se tornou também um ambiente de auxílio nessa identificação, né? Muito. Eu acho que acaba sendo também uma maneira, né, de aproximar um pouco esse assunto com profissionais mesmo da área educacional, porque quanto mais informações eles tiverem também, mais esse encaminhamento pode ser feito, né? Com certeza. E eles têm experiência, Exato. né, de outras crianças também. Sim. E eu recebo muito. Uhum. É muito comum. A gente pergunta, né? O que trouxe você aqui? A escola pediu uma avaliação. Sim. Essa resposta é muito comum. Exato. Então, por vezes, assim, é algo que a família não deu importância ou não percebeu. Ou talvez não tinha um parâmetro, né? Ou então no ambiente de casa aquilo não se manifestava. Mas quando houve as demandas sociais, uma elas demanda apareceram, social, né, de acordo exatamente, com a inserção social da escola, né, por exemplo. E aí aquele comportamento surgiu. Sim. Então, essa possibilidade, assim, eu gosto muito de todo o trabalho que envolve a parte escolar, assim, e na escola é onde você consegue ver os pares ali, né? Então, assim, a escola ela tem uma amostra ali, né, significativa de, enfim, né, crianças, são criações diferentes, estilos diferentes, mas o desenvolvimento infantil tá ali. Com certeza. Então, eu falo que são profissionais que precisam estar sempre muito por dentro, muito capacitados, né, para conseguir disseminar essas informações, porque não é fácil, né, você fazer um encaminhamento como esse. Não é fácil chegar, né, numa consulta com um neurologista, né, os pais, existe ali todo um processo de preocupação, enfim, com a chegada do diagnóstico tem um luto, né, muitas vezes que vai ser vivenciado. Então, eu realmente acho, assim, que essa parceria, né, esse conhecimento clínico, quando ele está dentro também do profissional da educação, a gente tem ali mais um parceiro, né, assim, mais uma possibilidade de intervir. E são pessoas que
tem entrada, muitas vezes, com os pais, né? Exato. Que conseguem conversar e pontuar aquilo. É diferente, às vezes, de um amigo da família, que não tem... É até difícil você referir, né? Olha, eu tô observando isso na sua criança, busca... Às vezes, essas pessoas, elas ficam mais sem saber como falar aquilo, como abordar o tema, preferem não trazer, porque sabem né, que vai chatear. Então, às vezes, isso vindo da escola também acontece de forma mais fácil, sabe? Sim. Acaba sendo uma via ali mais, né, um pouco mais fluida para mais trazer alguma informação. também. Você dá exemplos, né, sobre aquela rotina. Isso. Olha, quando a gente fez tal atividade... Aconteceu isso. Foi assim, sensado. Acho que é um relato mais descritivo também, né? Então, a educação ali é muito importante pra gente também. Sim. Bom, muitas informações, né? A gente falou um pouquinho sobre o processo do diagnóstico precoce, enfim, a importância, né, das famílias conhecerem e principalmente buscarem o máximo, né, o mais rápido possível. A gente sabe que aqui, né, em termos de Brasil, em termos de Estado também, a gente está engatinhando ainda em algumas coisas. Vejo algumas mudanças, né, assim, hoje, antigamente a gente recebia, né, pacientes com 9, 10 anos de idade, era o mais comum, né, Hoje em dia, muitas vezes, vem encaminhamentos até de bebês, mas que, assim, sem diagnóstico fechado, só para fazer estimulação precoce. Sim. Né, o tratamento que vai dizer, né, se realmente a gente está falando de um quadro, né, de um diagnóstico ou não. Então, assim, vejo muitas mudanças, mas a gente ainda está, assim, se arrastando muito, principalmente em termos de políticas públicas, né? Assim, essa celeridade mesmo de buscar o diagnóstico, ela ainda é muito difícil, né? Sim. Faltam profissionais na rede pública. Sim. Falta muito profissional. Acho que até na rede privada também. O acesso é muito difícil. Tem... Assim, eu não sei nem dizer a quantidade de crianças que estão há enorme, né? anos na fila. E muitas vezes você atende... E ele não consegue ter o retorno, porque a fila é enorme e tem novos casos chegando, então aquele que já passou em atendimento tem dificuldade de retornar. Além disso, assim, muitas vezes a gente, no setor público, né, a gente faz aquele atendimento, a gente fecha um diagnóstico, mas nada do que foi prescrito vai ser feito por conta de falta de acesso mesmo. Então fica muito difícil, né? Porque é o tratamento. Sim. E falta acesso ao tratamento. Então eu acho que tem muita evolução ainda para acontecer, da gente entender da importância mesmo dessa reabilitação, desse treinamento das habilidades, pra gente conseguir ofertar isso para as crianças. Sim. Porque né? Sai ali, né, com, olha, precisa de tantas horas, né, de tal terapia, enfim, reabilitar essa área, mas na hora de buscar a intervenção, o tratamento, sim, não existe. Muitas vezes hoje os pacientes da rede pública vão contar mais com ONGs, né? E as associações, elas têm um papel muito importante, muito né? Importante. Assim, nessa recepção ali. Mas a gente sabe que é um alcance difícil também. Exatamente. Né? Assim, de vaga, de possibilidade. E aí, propostas estáveis, né? Em termos de governo, realmente elas são inexistentes. Inexistente, né? Não temos. E acho que até na rede particular também, né? Sim. O acesso é um tratamento caro, né? Assim, o custo é muito alto. Então, é um acesso ainda difícil, né? Sim, requer muitas horas, né? Requer profissional especializado. Não é um caminho assim... linear. Saindo daqui hoje, amanhã você já tá lá na clínica e vai conseguir as horas e vai conseguir... Sim. É muito difícil. Aí tem a judicialização no meio, né? E tem uma série de questões. Então, assim... E o plano que, às vezes... vai te colocar numa clínica muito longe. Isso. E que e aí os pais deslocam o dia inteiro. Não é viável para você. Tratamento. Incide também, né, sobre a própria rotina da família, enfim, possibilidade de trabalho, né, desses pais. Então, uma série de... Eu falo que, assim, a história da inclusão no Brasil, ela veio importada, né? E ainda existem muitos entraves, né? E quanto mais a gente puder discutir, puder conversar, né, com diferentes setores, diferentes profissionais, assim, mais a gente consegue pensar em ideias, em propostas que, de alguma forma, possam, assim, sabe... acelerar esse processo, porque realmente isso. Precisa ou evoluir, o diagnóstico é muito demorado, ou após o diagnóstico o acesso ao tratamento não existe. Então, a gente vai ficando numa condição assim... Tá longe de ser o ideal. Exatamente. A gente tem que evoluir muita coisa ainda. Isso tudo gera uma super sobrecarga para as famílias também, um estresse, né? Um processo de adoecimento muito grande. Ainda mais com essa prevalência, grande. né? Você pensar de 1 a cada 36, né, que é o que a gente tem de estudo hoje, né, não é uma situação que tende a melhorar,
Sim. E a gente está falando de pessoas que precisam, né, que têm todo o direito de um tratamento de qualidade ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Porque a gente está falando muito sobre infância, eu sei da importância, enfim, mas a gente tem aí é uma cidadãos, pessoas que vão estar aí, né, na vida adulta, enfim, hoje a gente já consegue perceber, né, como que isso é uma demanda crescente. Sim. E as políticas são ainda menores. Né? Porque a gente está falando da interface com a escola, né? Enfim, casa e tudo mais. Mas e quando não tem mais escola, né? Exatamente. A gente não olha muito para as crianças, né? Exato, exatamente. Sim, mas elas vão crescer. E pensando nisso, né? A gente entende que, por exemplo, algumas famílias, elas às vezes perguntam, às vezes têm essa impressão de que a ida ao neurologista é para obter o diagnóstico. Né? E qual a importância do neurologista, não apenas para o diagnóstico, mas para o acompanhamento ao longo do tempo, né, dessa criança, desse adolescente, enfim? Eu acredito que, assim, funcionaria como se, né, o médico ele fosse te apoiar ao longo do seu processo todo, né, ao longo dos anos, e de todos os desafios que aquela criança ali vai viver quando passar para a adolescência. E então, assim, acredito que a família precisa desse apoio, desse suporte, a criança precisa desse suporte. É importante você ter com quem falar, né, com quem discutir as próximas etapas ou com quem discutir situações novas. Então, olha, isso começou a acontecer, não acontecia antes. Tô passando por esse problema aqui com o meu plano de saúde, qualquer coisa, assim, tô passando por esse problema com a minha terapia. O médico tem a função de direcionar aquele tratamento, de te acolher nesse processo. E fora as questões médicas mesmo, do rastreio das comorbidades que a gente precisa fazer. A gente precisa identificar, por exemplo, sinais de depressão, sinais de ansiedade que podem ser mascarados ou que podem estar ainda muito sutis e que vão implicar na qualidade de vida daquela criança, daquele adolescente. Então, tem toda a parte médica, né, de bem-estar físico, de bem-estar emocional, e toda essa parte familiar, né, de apoio, de condução do processo. Perfeito. E de ajuda aí nesse trânsito, assim, né, nessa vida, porque são muitos... A caminhada é muito longa, né? Não é uma coisa pontual. Então, eu tenho um diagnóstico e é aquilo. Não, a caminhada, ela é extensa, né? Contínua, na verdade, né? Porque as demandas, elas vão se modificando. Exatamente. Né? Claro que todos que trabalham com reabilitação, eles assim, todos trabalham para não serem necessários, né? Quanto menos necessários, melhor, né? A gente fala um pouco, com frequência, fala essas frases. Mas, assim, a tomada de decisão, o médico, ele também vai ser uma ponte ali, né? Uma voz ali para a tomada de decisão de várias modificações que vão precisar acontecer ao longo da vida. Sim. Então, assim, quantas vezes, né? Às vezes você começa numa intervenção com tal carga horária, com tais terapias. Olha, agora está no momento da gente trabalhar esse aspecto, né? Vamos fazer uma mudança, né? Sim. Agora a gente já tem uma indicação para reduzir esse. Vamos colocar esse que também vai funcionar bem nesse momento. Mudar a metodologia do que está sendo feito. Então, eu acho que, assim, quando o médico, ele atua junto, assim, a essa coordenação do caso mesmo, né, de ver essa criança, adolescente de maneira global e ajudar a família nessa tomada de decisão junto com a equipe multidisciplinar, eu acho que é muito vantajoso. Sim. Eu, particularmente, né, até enquanto psicóloga, me sinto mais tranquila também quando eu sei que essa criança está tendo um acompanhamento periódico, né, com o médico. Até porque uma das primeiras coisas que todos nós devemos fazer é, se aparecer um novo comportamento, se existe alguma situação ali que não acontecia antes, a nossa primeira investigação é uma investigação sobre a parte fisiológica. Tá tudo bem? Né? Então, assim, a gente não pode partir do pressuposto, então, apresentou esse comportamento. Será que essa criança está enxergando bem? Será que, né, ao longo do crescimento teve alguma mudança? Tem alguma deficiência, né? Exatamente, nutricional. Alguma carência nutricional, Então, assim... o sono, como é que vai? A gente já teve inúmeras situações, né, em que
Por exemplo, ensinar uma criança a nomear uma dor numa parte do corpo específica é um objetivo terapêutico importante, mas que depende de alguns pré-requisitos, né? A maneira como ele vai se comunicar vai variar. Então, muitas vezes, você pode estar diante de um comportamento que pode ser um comportamento autolesivo, um comportamento grave, que, na verdade, é uma forma de tentar comunicar uma dor. Uhum. E aí, a gente precisa dessa referência médica. Sim. Então, assim, claro que eu tenho clareza, né, que nem sempre vai ser acessível, né? A gente está falando para diferentes, né, perfis, né, de pessoas, enfim. Às vezes, para conseguir uma consulta é muito difícil, que dirá para ter um acompanhamento. Uhum. Mas quando ele é possível, eu defendo muito que esse acompanhamento aconteça. Sim, eu acho que no cenário ideal... No cenário ele ideal, existe, né? é isso, e ele é muito relevante, ele não para no diagnóstico, Sim. e também ele não recomeça quando existe alguma dificuldade, Situação. né, alguma situação. Então, volta daqui a 3 anos, Isso. e aí você já não acompanhou aquela evolução, Isso, não exatamente. sabe muito da história. É, É quase que uma nova consulta. É. Na verdade, é uma nova consulta ali nova, depois de tanto tempo. exatamente. Sim. Bom, Enfim, muitos Ana, assuntos. eu acho que... A gente separa 1000 perguntas, mas assim, né? Acho que daria para fazer mais umas 3 horas aqui de Dava pra podcast, fazer mais, então a não. gente pode fazer uma segunda rodada Parte depois. dessa- Vou dar um São tema muitos, específico. são muitos assuntos, né? Mas queria primeiro, assim, agradecer você pela disponibilidade, né? A gente sabe que a agenda de neurologista é um pouquinho complicada, né? Então, mas Verdade. a gente fica muito feliz com a sua presença, né? A gente trouxe uma lembrancinha aqui para você. Eba, obrigada. Para inaugurar nosso podcast, né? Ai, Nossa que primeira legal, sequência. E assim, adorei, super didático. Acho que é exatamente isso, os pais, né? Eba! As pessoas que estão acompanhando. Ai, que Adorei, bom. obrigada, gente. É importante, né, terem esse conhecimento sobre a neurologia, sobre a importância desse profissional. Então, agradecer demais pela participação. Obrigada Muito a vocês aí gostoso. pelo Vamos convite. mudar os temas também, depois Com falar sobre certeza. outros pontos. E conta um pouquinho da sua rede social, como é que as pessoas podem te encontrar, enfim. Marcar uma consulta. Como que eles sim. fazem, né, para agendar, enfim, tudo mais. Eu tenho rede social, site, e acho que lá na minha rede social tem o link Para agendamento. para agendamento. É bem fácil. E E qual é o Instagram? Qual é Só a pra gente... doutora Ana Carolina Macedo, .neurolar. Joia. Perfeito. Beleza. Qualquer dúvida também, eu tô sempre à disposição. Isso. O máximo que eu posso, assim, eu tento me comunicar bastante, né, com os pacientes. E acho que é isso. Maravilha. Obrigada aí pelo convite. Obrigada, viu? Acho que é sempre um prazer, assim, e faz parte, né, eu acho que da conscientização mesmo, falar sobre o assunto. É. Porque eu acho que o primeiro passo é informação. Sim, informação de qualidade, né? Sim. Vinda de pessoas que estão realmente estudando, se aprofundando no tema. Então, acho que E esse que o é uma objetivo. coisa que a gente ama fazer, É, né? é Estudar difícil sobre esse parar tema, de é difícil falar, parar, tem isso. Tem essa questão. É. E é um Mas conhecimento é que não para, né? Todo dia a gente tem... Não, É. a ciência, ela tá sempre aí, né? E a gente tá baseado nisso. Então, assim, fora o interesse, o gosto, a paixão, né, É. pela profissão, é um assunto realmente muito extenso e, assim, relevante. Eu acho que é isso, né? Sim. Muito E esperamos aí obrigada. evoluções, né, nos Se próximos Deus anos. quiser, isso aí. Estaremos juntos para isso, Isso né? aí. Bom, pessoal, então, né, esperem até o próximo episódio agora e, por favor, lembrem lá de clicar em seguir, né, e se inscrever nos nossos canais para que vocês continuem recebendo aí notificações de novos vídeos, novos podcasts, né, e a gente vai estar de volta em breve. Sim, valeu, galera. Até a Sucesso. próxima.